Dê uma introdução pra gente do que é a impressão 3D e como é que ela foi adicionada no mercado, como é que ela virou comercial, como é que foi isso? Maravilha. Então, assim, quando a gente fala em impressão 3D, o pessoal tem essa noção de que é uma coisa recente. Ah, impressão 3D é uma coisa recente, vi na internet. Quer dizer que você vai poder pegar o arquivo do seu bonequinho e imprimir na sua casa. Então o pessoal pensa justamente isso, que é uma tecnologia nova, né? Sim. Mas como tudo do 3D, a tecnologia da impressão 3D já foi pensada junto quando o 3D foi lançado lá em 1970, né? Então é bem antigo essa questão da impressão 3D. Por que eu falo isso? Bom, a gente tem aí registrado o primeiro uso comercial do 3D quando os designers da Boeing decidiram pegar um modelo 3D, fazer um modelo 3D de um cockpit de um avião, para poder, em vez de ficar sempre desenhando as plantas 3D daquele cockpit, ele podia fazer uma vez só e a partir daí tirar cortes de vista daquele cockpit. Então, o que é isso? Olha aí, né? que bacana. Quando você tem um ambiente 3D e você quer expressar isso em 2D na questão mecânica, né? Você tem lá o desenho mecânico, o desenho técnico, você faz cortes de vista. O que é isso? Você pega aquele ambiente e fala assim, ok, da parede pra cá, 2 metros, eu quero ver. Então você imagina um corte transversal naquele ambiente e meio que filma de lado, né? Como se estivesse filmando de lado. Você pode fazer um corte de 1 metro, de 2 metros. Então você imagina que você tem no cockpit ali, que ele tenha, sei lá, uns 10 metros de profundidade. Ah, mas eu quero ver ali só os 3 metros em diante. Você faz um corte e faz isso. Os desenhistas da década de 70 tinham que desenhar cada um desses cortes para deixar claro na linha de montagem. E ele pensou, vou desenhar no 3D e o 3D vai fazer esse corte transversal para mim automaticamente. Então esse foi o primeiro uso comercial dos 3Ds, né, dentro do que a gente pode entender como desenho técnico. Certo. A partir do momento que você tem um ambiente 3D e que esse ambiente 3D é possível você fazer um corte transversal, quer dizer que você tem camadas desse 3D. Ele não é um 3D completo. Eu posso fazer várias camadinhas pequenas desse 3D. Então eu posso fazer o corte de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, assim como o corte de 1 centímetro. Agilizando esse esquema do desenho, ajudando todo mundo aí. Exatamente. E aí você tem o quê? Você pode começar a pensar, a vislumbrar que você pode fazer cortes de 1 centímetro, imprimir como se fosse uma grande silhueta cada um desses cortes de 1 centímetro e depois fazer o quê? Pegar essas impressões que são bidimensionais, colocar lado a lado e montar um grande 3D. Caraca, então, olha aí que beleza. Esse é o conceito principal da impressão 3D. Você tem um objeto 3D, você faz um corte de 1 centímetro, de 1 milímetro, um corte pequenininho na transversal e você tem uma primeira camada. E aí você monta essas várias camadas tridimensionais, empilhando elas e montando. Então a impressora 3D que a gente conhece hoje é uma impressora que imprime, que é a mais básica, né? Ela imprime de baixo para cima, mas ela na verdade, pensa que é uma impressora de silhueta bidimensional. Ela imprime lá uma silhueta bidimensional e depois um bracinho mecânico levanta ela um pouquinho e depois imprime outro. Aqueles videozinhos que a gente vê vários time-lapse, né? O material vai depositando como se fosse uma pistola de cola quente, né? Exatamente. E aí ele vai fazendo sempre a volta, a silhueta do objeto, né? De baixo pra cima é o que fica mais cômodo de fazer. Poderia ser de várias formas. Sim. Tanto que na época de 90 e de 2000, muitos artistas 3D queriam imprimir o seu modelo 3D e faziam exatamente isso. Eles pegavam o 3D, faziam cortes de 1 centímetro no seu modelo, imprimiam essas silhuetas de 1 centímetro e depois pegavam isopor, bloquinhos de isopor de 1 centímetro e colocavam em cima dessa impressão e recortava direitinho. Então o que o pessoal fazia? Eles recortavam vários bloquinhos de 1 centímetro, seguindo a silhueta que foi impressa numa folha normal e montava ali um 3Dzão, né, feito de isopor. Então, assim, eles eram as próprias impressoras 3D. Velho. Tem um monte de tutorial disso da década de 90, da década de 2000, assim. O que aconteceu com essa impressora 3D, que é a mais moderna, é que ela agiliza esse processo de cortar o bidimensional e de imprimir. Então, ela corta e imprime, corta e imprime. Então, ela já faz o próprio corte. Entendi. Depositando o material ali, ela já vai fazendo isso automaticamente, né? Caraca, que legal.